Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu disse para vocês, então, a partir de hoje até o dia 18, que é o dia da nossa primeira avaliação, nós faremos revisão do conteúdo abordado desde o início do semestre. Alguns me perguntaram em relação ao conteúdo, né, que vai ser cobrado nessa avaliação. Então, nós vamos ter nessa avaliação áreas de atuação e habilitações do biomédico, vamos ter aquela questão das entidades biomédicas, noções de ética e moral, bioética, vamos também falar das legislações biomédicas e também da apresentação e da setorização do laboratório de análises clínicas. Hoje, nós vamos fazer uma revisão de áreas de atuação e habilitação, entidades biomédicas, ética, moral e bioética, tá bom? Vamos começar? Pessoal, então lembram lá no início que nós fizemos uma apresentação para vocês do curso de biomedicina. Então, é importante para nós biomédicos conhecermos o curso e saber quem de fato é o biomédico, né? Então, a biomedicina, ela é classificada, ela é definida como a arte de ensinar, diagnosticar e valorizar a vida, não é isso? Pessoal, a biomedicina ela envolve o estudo que leva ao diagnóstico e possibilita também, auxilia, né, aí no estabelecimento de um tratamento médico das mais diversas patologias ou doenças que desafiam não só os profissionais da saúde, mas também os pacientes, os estudiosos e os pesquisadores. Pessoal, é a ciência que também vai conduzir estudos e pesquisas voltadas para o meio ambiente, buscando um controle de fatores que afetam o ecossistema, descobrindo causas, formas de prevenção a danos ao meio ambiente e diagnósticos de problemas associados aí à manutenção do ecossistema. Por exemplo, quando há então um derramamento de óleo no mar, quando há então o aparecimento de algas e micro-organismos anormais num determinado local, a pesquisa da água, desses micro-organismos, dos fatores, das substâncias envolvidas nesses diversos tipos de situações, também pode contar com a atuação do profissional biomédico. Então, pessoal, nesse sentido, quem é esse profissional biomédico? É um profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Um profissional com formação generalista é um profissional que ele pode atuar em função das suas competências e habilidades em diversas áreas do seu setor, que é o caso do biomédico, não é mesmo? Ele é capacitado para atuar em diversas áreas que estão de acordo aí com a nossa formação. Ele, como o nome já diz, essa formação generalista, ela remete a uma formação mais geral, uma atuação mais geral, respeitando, obviamente, o nicho de atuação do profissional, sempre com base em rigor científico e intelectual. Lembram que a gente ressaltou que atualmente existem mais de 30 habilitações devidamente estabelecidas e regulamentadas pelo Conselho Federal de Biomedicina, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho das áreas de atuação. Áreas de atuação, quando a gente fala em áreas de atuação, a gente está remetendo aí a uma coisa mais geral. Quando a gente fala em habilitações, a gente está falando aí de uma coisa mais específica. Áreas de atuação, vocês vão ver que é quando eu estou me referindo a um universo um pouco mais amplo. Vamos dar alguns exemplos. Dentre as diversas áreas de atuação do biomédico, está aí a atuação clínico-laboratorial. Quando eu falo clínico-laboratorial, eu estou falando do biomédico que trabalha no laboratório de análises clínicas, do diagnóstico por imagem, no laboratório aí de reprodução humana assistida, no laboratório de cultivo celular, aquele que faz os procedimentos de estética, aqueles profissionais que de alguma forma têm seu trabalho vinculados a ambientes laboratoriais e clínicos, tá certo? Então, é uma denominação para explanar em uma grande área de atuação, com foco nas análises clínicas. Por quê? Porque hoje nós sabemos que cerca de 80% dos profissionais biomédicos formados, eles são absorvidos na área de
análises clínicas, né? Grande parte, então, dos profissionais biomédicos no Brasil trabalham nessa área. Mas também existem outras grandes áreas de atuação, como, por exemplo, o ensino, que é o meu caso neste momento. O profissional biomédico se forma e prepara novos acadêmicos para o exercício da carreira. Para isso, esse profissional, então, ele precisa ter pelo menos uma especialização, né, depois da graduação, ou que ele tenha pelo menos aí um mestrado, um doutorado. É o que normalmente é exigido. Também temos a área da pesquisa, que também foi uma área que eu atuei durante muitos anos, não é mesmo? O objetivo da pesquisa é desenvolver e implementar novas tecnologias nas universidades e laboratórios, estudar micro-organismos, estudar as propriedades biológicas dos micro-organismos, estudar diferentes drogas para o tratamento de doenças, não é isso? Então, a pesquisa ela abrange aí uma série de outras áreas. Tem pesquisas na área de parasitologia, na área de virologia, na área aí de bioquímica, metabolismo. Então, é uma área também bastante extensa. Vale ressaltar que pesquisadores brasileiros da área de biomedicina se destacaram muito e ainda vêm se destacando em estudos de repercussão mundial, como, por exemplo, o projeto Genoma Humano. Então, pessoal, outra área de atuação bastante ampla que o biomédico pode atuar são as indústrias, né? Ele pode, então, atuar na produção de soros, vacinas, reagentes. Se for, então, um biomédico que fez aí uma especialização, ou um mestrado, doutorado e trabalhou com técnicas mais complexas, como, por exemplo, técnicas de cromatografia, espectrometria de massas, ele pode ser, então, contratado para fazer o monitoramento e o manuseio desses equipamentos e a realização dessas técnicas, que são técnicas complexas e exigem um grau de especialização maior, tá? E no comércio, de que forma o biomédico pode atuar no comércio? Assumindo a responsabilidade técnica de empresas que comercializam insumos e equipamentos. O que são insumos? Temos os reagentes, né? E temos também os bens não duráveis, como, por exemplo, os tubos de ensaio, os Eppendorfs, os plásticos em geral, certo? Esse pessoal que trabalha no comércio, ele vai ser, então, o representante comercial de uma empresa que trabalha, então, com produtos químicos, com a fabricação de tubos, de falcons, de vidrarias. Ele vai representar essa empresa indo em laboratórios, em clínicas médicas, em laboratórios de pesquisa, fazer a venda, então, desses produtos. Vale ressaltar que medicamentos não entram nessa área, ou seja, o biomédico ele não pode atuar como representante comercial de uma empresa farmacêutica, porque ele não é apto a apresentar medicamentos, né? Isso fica aí sendo uma área restrita da farmácia. Então, pessoal, antes da gente passar aí para habilitações, nós vimos aí as áreas de atuação. Quais são as grandes áreas de atuação do biomédico? Clínico laboratorial, especialmente análises clínicas, pesquisa, ensino, comércio e indústria, certo? Beleza. Agora nós vamos falar um pouco das habilitações. O que são as habilitações? As habilitações são aquelas áreas de atuação possíveis para o profissional biomédico que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Biomedicina, certo? Então, nós aqui na instituição oferecemos para vocês, a partir do quinto período, disciplinas práticas que vão possibilitar com que vocês façam um estágio supervisionado e obtenham, então, a habilitação em análises clínicas. Se vocês tiverem tempo e interesse, podem também fazer paralelamente outras habilitações, que vão ser, então, mediadas pela universidade, né? De forma que vocês, então, possam obter essa habilitação. Mas como assim? Vamos supor que vocês querem fazer uma ter a habilitação em estética. Como que vocês vão fazer? Procurar uma clínica de estética, conversar com um profissional. A faculdade ela vai fazer a intermediação dessa comunicação entre vocês e a clínica e o Conselho Federal de Biomedicina, o Conselho Regional no caso, e vai então estudar o caso, se de acordo com a carga horária, o que vocês trabalharam, o que vocês aprenderam, o que vocês manusearam, vocês estarão aptos ou não a
apresentar uma nova habilitação. O que eu quero dizer é que a faculdade oferece habilitação em análises clínicas. Vocês, com o auxílio da faculdade, também podem procurar se habilitar em outras áreas, cumprindo aí regras do Conselho Regional de Biomedicina. Existem várias habilitações do biomédico. Nas aulas, nós vimos uma por uma e nós gastamos um tempo bem grande relatando uma por uma. Hoje eu vou falar para vocês algumas áreas, né? Provavelmente as áreas mais conhecidas, né? E eu ressalto aí a importância de vocês retomarem as aulas anteriores, né, que foram passadas, para que vocês então tenham um estudo mais complexo. Vamos começar? Pessoal, a primeira área de atuação é a primeira habilitação, né, que nós podemos destacar aí seria a análises clínicas, né? Como nós já dissemos, 80% aí dos profissionais são absorvidos nessa área. Os profissionais dessa área vão realizar exames, assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos. Então, o biomédico na área de análises clínicas pode assumir a responsabilidade técnica e assinar laudos, tá certo? Vimos aí uma outra área que é a área habilitação em parasitologia. A habilitação em parasitologia, ela não está tão relacionada aí nesse caso ao laboratório de análises clínicas. Ela está mais relacionada à pesquisa, tá, pessoal? Embora, obviamente, exista um setor dentro do laboratório de análises clínicas que é o setor de parasitologia, né? Na parasitologia, o biomédico habilitado em parasitologia, seja para pesquisa ou para laboratório, ele vai então trabalhar na identificação de parasitas para o diagnóstico clínico. E aqui nós temos alguns exemplos. Temos aí, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário flagelado em meio às hemácias. Temos a imagem aí de uma profissional de saúde que está aí olhando ao microscópio, provavelmente, né, um exame parasitológico de fezes, onde nós temos a forma adulta do Ascaris embaixo, né, e ovos também de Ascaris na parte superior, tá bom? A parasitologia não está restrita ao exame de fezes, ela não está restrita à análise de vermes, de parasitas, ela também está relacionada à análise e ao estudo de vetores, como, por exemplo, o barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas, tá bom? Pessoal, uma outra área bastante interessante, que também está relacionada ao laboratório de análises clínicas, mas que também está relacionada à pesquisa, é a microbiologia, porque através dela é possível identificar micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, para diagnóstico clínico e desenvolvimento de pesquisas. Então, tentem desvincular um pouco aqui os setores do laboratório de análises clínicas, porque quando eu falo parasito, micro, imuno, bioquímica, a gente já tende a associar com os setores de análises clínicas, porque nós já estudamos isso. Mas neste momento eu estou falando para vocês de habilitações que estão sim relacionadas ao setor de análises clínicas, mas que também estão relacionadas à pesquisa, no cenário aqui das áreas de atuação e habilitações, tá bom? Então, aí mostra para vocês um antibiograma, que vocês já conhecem, né? Mostra também aí um cultivo, né? Numa placa de Petri, tudo isso que lá no começo vocês não tinham nem noção e que agora vocês já têm uma plena noção. A próxima área é a virologia, né? Que está super em alta, pessoal. Se é uma coisa que a gente não passa um dia sem ouvir, é Covid-19, que é o símbolo, a sigla Covid-19, ela remete a Coronavirus Disease 19, que quer dizer referente ao ano de 2019. Tá bom? Então, os virologistas, né, habilitados nessa área, vão estudar os vírus, suas propriedades e também drogas, né, que podem, então, estar relacionadas à eliminação desses vírus, ao combate dessas doenças causadas por vírus, tá bom? Próxima área de atuação, a imunologia, que, como o próprio nome diz, está relacionada ao sistema imune de defesa do organismo. Tá bom? Então, o que acontece nesse setor? Nesse setor não, né? Nessa área, nessa habilitação. O que o profissional biomédico pode fazer nessa área?
classificação dos agentes patológicos para fins de pesquisa, bem como para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de vacinas. Então, vocês concordam que a imunologia está relacionada à virologia? Está bem relacionada, porque vamos pegar aí o estudo dos vírus e das suas propriedades, o estudo do Covid-19 e suas propriedades. Não é importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de vacinas? Contra a Covid, neste momento nós buscamos o desenvolvimento, não é isso? Não temos ainda uma vacina que seja totalmente eficiente ou mais ou menos eficiente para que possamos aperfeiçoá-la. Mas então, buscamos aí o desenvolvimento de vacinas, porque o Covid-19, bem como outros vírus, eles atacam então o sistema imune, não é? É um mecanismo de ação desses vírus, das bactérias de uma forma geral. Então, se atacam o sistema imune, estão relacionados à imunologia e também à produção de vacinas. Sem deixar de citar também os testes sorológicos. Lembram lá do setor de imunologia do laboratório de análises clínicas? Não existem vários testes rápidos que são realizados? O desenvolvimento de testes rápidos, o estudo de como elaborar testes rápidos também pode ser feito aí pelo biomédico habilitado em imunologia. Próxima área de atuação é hematologia e banco de sangue, que estão intimamente relacionados, porque eles remetem à matriz biológica, que é o sangue. Então, a hematologia, ela realiza as análises hematológicas, ou seja, do sangue, pré e pós-transfusionais, ou para orientar o tratamento. Na hematologia e no setor de banco de sangue, que eu coloquei aqui junto propositalmente, também são realizados exames técnicos do banco de sangue, né? Transfusão, infusão de hemocomponentes e hemoderivados e etc. Obviamente que o biomédico ele não vai fazer a transfusão, ele vai participar da equipe multidisciplinar que vai então orientar o processo de transfusão. Quem faz isso é o médico, mas a coleta do sangue, os testes, a sorologia, isso tudo é feito pelo biomédico. Próxima área de atuação, temos aí a bioquímica, pessoal. A bioquímica, além de ser uma área que vai estudar, então, os processos metabólicos relacionados ao organismo, ela também está intimamente relacionada a pesquisas envolvendo tecnologias para a produção de enzimas e desenvolvimento de biocombustíveis. O que são biocombustíveis, pessoal? Que estão sendo bem falados na atualidade. São os combustíveis que não têm origem fóssil e que em linhas gerais, produzem menos poluição, como, por exemplo, o caso dos combustíveis que vêm da cana-de-açúcar, né? O próprio álcool. O que eu queria mais chamar a atenção para vocês nesse slide? A questão da biotecnologia. O que é a biotecnologia? Seria a utilização de ferramentas de melhoramento genético buscando a resolução de um determinado problema. Então, o exemplo que eu dei em sala de aula foi o seguinte: imaginem aí um plantio de milho, por exemplo, né, que está sujeito aí a diversas pragas. Então, a análise genética da planta do milho pode fazer com que a manipulação de alguns genes façam com que essa planta ela se torne um pouco mais resistente à ação de lagartas e outras pestes em geral, certo? Isso faz então com que haja um melhor aproveitamento daquele plantio, daquele cultivo, da lavoura de uma forma geral, entenderam? Então seria uma manipulação genética aí com o objetivo de trazer melhorias para uma determinada área, para um determinado setor. Temos também o estudo das estruturas de organização das moléculas e das reações químicas que ocorrem na célula, né? É importante, então, entender como que ocorrem as reações químicas no interior da célula, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, né? Tudo isso é importante. A próxima área de atuação também é de grande interesse da grande maioria de vocês, que é a área de biologia molecular. O que vai fazer a área de biologia molecular? Vai estudar as interações entre os sistemas da célula, partindo da relação entre DNA, RNA e síntese de proteínas. Nós sabemos que DNA se duplica a DNA, que DNA é transcrito a RNA e que RNA é traduzido em proteínas. Isso em linhas muito gerais, remetendo lá
uma ideia do ensino médio. Então, essas interações, elas vão ser estudadas pela biologia molecular, tá bom? E a área de genética, que também é de grande interesse de vocês, é aquela área onde o profissional ele vai realizar análises cromossômicas para fins de diagnóstico citogenético humano e molecular. Por exemplo, testes de paternidade e também perfil molecular na perícia criminal. Ou seja, vamos imaginar aí um biomédico que é perito criminal, fez lá o curso, passou no concurso, e então ele vai analisar uma cena de um crime, por exemplo. Ele vai coletar provas e evidências que possam levar, então, à autoria do crime. O que seria cabelo, uma amostra de sangue, fragmentos de unha, tudo isso aí são matrizes biológicas que o biomédico, então, pode fazer análises genéticas que podem, então, levar a um estudo, um detalhamento genético, né, que pode, então, levar a uma resposta no sentido de identificar o agente envolvido no crime. Tá bom, pessoal? Outra área de atuação, que na verdade é uma habilitação, né, é a reprodução humana, que vai realizar a manipulação dos gametas, atuar na identificação e classificação dos óvulos, processamento e criopreservação seminal. O que é criopreservação seminal? Seria, então, ali o congelamento dos espermatozoides. Muitos homens optam por fazer o congelamento de espermatozoides para usá-los em algum momento apropriado da vida. Isso pode acontecer, por exemplo, em pacientes diagnosticados com câncer. Como nós sabemos que a quimioterapia afeta diversos processos, dentre eles a espermatogênese, o paciente recém-diagnosticado com câncer pode fazer, então, a criopreservação seminal num banco de sêmen. Isso aí está relacionado à reprodução humana. Mas também, principalmente, aí, a realização da manipulação dos gametas, né? A união in vitro do espermatozoide com o óvulo, levando então à formação de um zigoto para a futura implantação desse zigoto aí no útero materno, tá bom? O biomédico habilitado em reprodução humana também pode atuar em embriologia, né? Que são áreas aí bem relacionadas, assinar laudos e assumir responsabilidade técnica do laboratório. Próxima habilitação, a acupuntura, né? Que seria mais um tratamento complementar, né? Para otimizar tratamentos convencionais de saúde. O princípio básico da acupuntura seria promover o equilíbrio energético e o restabelecimento da integração funcional dos sistemas orgânicos, dos sistemas do organismo. Então, não dá para ver exatamente aí nesse desenhinho, mas cada pontinho da orelha ele remete a um órgão específico. Então, a ideia da acupuntura é que tratar cada pontinho da orelha ou cada pedacinho do pé pode levar então a um tratamento, a amenização de alguns sintomas, de órgãos ou de condições patológicas específicas, tá bom? E a estética, que é a queridinha de muitos, né? A estética tem muito a ver aí com a autoestima, é uma área muito procurada, uma habilitação muito procurada. E está relacionada à realização de procedimentos invasivos não cirúrgicos, tá? Então, uma pergunta que costuma aí acontecer é: bom, mas por que eu não faço então um curso de estética e em 2 anos eu estou preparada? Você está preparado sim para realizar uma série de procedimentos, mas nenhum procedimento invasivo. Aqui, neste caso, você sim pode fazer procedimentos invasivos não cirúrgicos, tá? Essa seria a diferença. Aplicação de botox, mesoterapia intradermoterapia, preenchimento semipermanentes, peelings químicos, carboxiterapia, enfim, uma série de outros procedimentos. Temos aí também a área de imaginologia e radiologia, que está relacionada ao diagnóstico por imagem, né? Vai ser o biomédico que vai atuar em tomografia, ressonância, medicina nuclear, radioterapia, certo?
e radiologia médica, excluída a interpretação de laudos. Por quê? A interpretação de laudos ela é feita pelo médico. Então, o biomédico ele vai posicionar o paciente, vai explicar para o paciente a respeito do procedimento, vai operar essas máquinas, esses equipamentos, mas não vai laudar, tá bom? Quem vai laudar vai ser o médico. Mas é muito importante para esse profissional um conhecimento bem amplo de anatomia, por exemplo, porque ao receber as aquisições de imagens feitas pelos equipamentos, ele tem que ser capaz de julgar se aquela imagem tá boa ou não, né? Se não tá borrada, se não tem brilho demais, se não tem contraste demais, então, se não tem alguma mancha, principalmente, né? Então, esse profissional, ele precisa ser um profissional bem treinado. E a informática de saúde, que não deixa de estar relacionada aí ao tema, que seria a operação de equipamentos e o desenvolvimento de novos protocolos de estudos e novas técnicas, né? O profissional de saúde da informática de saúde, ele trabalha aí em conjunto também com o pessoal do diagnóstico por imagem, né? Não só na aquisição de imagens, mas principalmente também no armazenamento dessas imagens, no tratamento dessas imagens, na edição, enfim. Outra área, pessoal, que é bem procurada por nós biomédicos, que não é tão conhecida de vocês, mas que eu acho que agora já tá, é a área de circulação extracorpórea. Então, vamos supor, em uma cirurgia de transplante de coração, né, nós conseguimos imaginar que durante um momento o paciente ele vai ficar aí sem a função do coração, que é bombear sangue levando oxigênio aos tecidos, não é isso? Então, é preciso que uma máquina possa cumprir com essa função. E é mais ou menos nesse sentido que trabalha a circulação extracorpórea. Existem máquinas que são capazes, então, de desviar o sangue, né, do corpo humano, não para o coração, já que o coração não estará operante, mas para reservatórios oxigenadores e máquinas com bombas propulsoras, que substituem, então, as funções do coração, por exemplo, ou do pulmão, dependendo do órgão a ser transplantado, tá? O monitoramento neurofisiológico transoperatório, ele trabalha mais ou menos nesse sentido também. Eu sei que já é uma noção um pouco mais complexa, mas ele exerce aí uma função, o biomédico exerce aí uma função semelhante à da circulação extracorpórea, que é a manipulação desses equipamentos e garantir junto à equipe médica que as cirurgias corram bem. Então, o biomédico ele vai operar essa máquina para garantir que a máquina esteja operando como deveria operar um coração, um pulmão, no caso da circulação extracorpórea, mas também vai monitorar parâmetros relacionados ao sistema nervoso, quando a gente tiver aí cirurgias envolvendo o sistema nervoso, né? Diminuindo, então, os riscos de déficits neurofisiológicos, tá bom? Pessoal, outra área de atuação, né, outras habilitações possíveis são a bromato e a microbiologia de alimentos. Ambos estão relacionados aí à análise dos alimentos. Enquanto a bromatologia, ela faz análises físico-químicas dos alimentos, análises físico-químicas estão relacionadas a aspecto, cor, densidade, pH e outros parâmetros. A microbiologia, ela traz não só a análise físico-químicas, mas também a análise microbiológica, que é a pesquisa por micro-organismos em alimentos, tá bom? Para a aferição da qualidade dos alimentos. Então, esse profissional é muito demandado nas indústrias alimentícias. A análise ambiental seria também realizar análises físico-químicas e microbiológicas da água, esgoto, ar, tá bom? Então, é esse profissional aí que pode, inclusive, atuar na rede pública de saneamento, enfim. Pessoal, outras áreas de atuação, né? Na verdade, outras habilitações incluem a histologia humana
e a histotecnologia clínica. A histologia, como o próprio nome diz, é o estudo dos tecidos, e a histotecnologia clínica seria o processamento de amostras biológicas. Quando, por exemplo, eu tenho uma biópsia, né? A biópsia ela pode ser processada tanto na histotecnologia clínica como na patologia. Mas qual que é a ideia? Eu tenho um fragmentozinho de tecido, né? E eu preciso, além de fazer análises morfológicas a olho nu, fazer análises microscópicas. Então, existe um tratamento para esse fragmentozinho de tecido, que envolve uma série de passos, como, por exemplo, a fixação desse material. Esse material normalmente ele é envolto em bloquinhos de parafina, que são cortados por máquinas específicas denominadas macrótomos e que posteriormente são fixadas na lâmina, coradas e visualizadas em microscópio. Então, é assim que é feita essas biópsias, né, na patologia clínica e também na histotecnologia. Temos aí a citologia oncótica, só para trazer mais um exemplo para vocês de habilitação, que seria mais ou menos relacionada à coleta do material esfoliativo para a realização do Papa Nicolau. A coleta normalmente está intimamente relacionada à função do médico, não é isso? Mas o preparo da lâmina e a análise da lâmina pode ser feito por um profissional habilitado em histologia. E a toxicologia, que analisa aí efeitos adversos de substâncias, medicamentos, cosméticos, venenos, tá? De animais peçonhentos, né? E também faz um importante papel da dosagem de metais pesados e drogas de abuso, que inclusive está um pouco relacionado aí à perícia também, tá bom, pessoal? Por fim, a gente vai falar só um pouquinho de outras áreas importantes, que é a saúde pública. Lembra que nós falamos que a saúde pública está relacionada ao desenvolvimento e à implementação de projetos governamentais, né? Em doenças sexualmente transmissíveis, doenças infecciosas, zoonoses, etc. Então, neste momento, as campanhas de conscientização para a prevenção contra o Covid-19 são medidas, por exemplo, de saúde pública. O sanitarista vai ser aquele que vai organizar sistemas e serviços de saúde, por exemplo, controlando a incidência de doenças na população. É aquele que vai trabalhar, por exemplo, na vigilância sanitária. E a auditoria vai mais estar realizada a fiscalização dos serviços de toda a área de saúde. Quando a gente fala auditoria, a gente lembra aí da fiscalização, né? E quando a gente fala de fiscalização, a gente pode lembrar, por exemplo, daqueles biomédicos fiscais da Anvisa ou farmacêuticos, né? Que são profissionais que auditam laboratórios, clínicas e etc. Resumindo então, pessoal, existem uma série de outras habilitações. Eu recomendo que vocês olhem e estudem essa aula, mas também a aula original, tá? Que aí vai ser só o PDF mesmo, para que vocês relembrem aí todas as áreas de habilitação, né? São muitas, né? Áreas de habilitação, de uma forma mais geral, áreas de atuação. E é isso, pessoal. Lembre-se de estudar a aula completa. Muito obrigada.